1 Pedro capítulo 5. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Bendita seja a palavra do Senhor. Palavra proferida pelo apóstolo Pedro. Podem assentar. E ele começa se dirigindo à igreja e começa se dirigindo aos presbíteros, aos pastores. Se você quiser saber mais sobre presbíteros, pastores, líderes da igreja, você vai ler o capítulo 3 de 1 Pedro, quando ele designa quais são as características, as funções, as qualificações dos presbíteros e também na sequência dos diáconos. E ele agora se dirige aos presbíteros com o mandamento apostólico, com a autoridade que ele tinha. E ele diz: eu, presbítero, como vocês, também testemunha dos sofrimentos de Cristo. E esse tema do sofrimento vai voltar à tona nesse trecho que nós acabamos de ler. E ainda coparticipante da glória. E o tema da glória também, porque Deus não nos deu apenas o privilégio de sermos participantes da glória, mas também do sofrimento. Mas se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. E ele diz aos presbíteros: peço que pastoreiem o rebanho de Deus. Meus irmãos, o rebanho é de quem? É de Deus. Quem é o supremo pastor desse rebanho? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o supremo pastor. Esse rebanho é de Deus. Ele tem dado a mim, por exemplo, e aos demais pastores, a delegação de cuidarmos daquilo que lhe pertence, não pertence a nós. Vocês não são minhas ovelhas, vocês são ovelhas do Senhor. E eu tenho incumbência de cuidar bem das ovelhas do Senhor, e ai de mim, como líder, se não estiver zelando pela santidade, se não estiver zelando pela piedade, e se não der bom testemunho para vocês, e se não for referência para vocês, e se não tiver a palavra de Deus para alimentar vocês, e para cuidar de vocês, e para instruir a vocês, e para dirigir a igreja, e para edificar o corpo de Cristo. O corpo é de Cristo, o rebanho é de Deus, as ovelhas são do Senhor, mas Ele designou pastores, pastoras, líderes, para cuidar e para edificação. Diz lá o capítulo 4, Paulo no capítulo 4 de Efésios, que Deus deu para a igreja pastores, profetas, mestres, uma série de dons, de funções e de atividades e de lideranças, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos possam desempenhar cada um de per si
seu próprio ofício, sua própria missão, o seu próprio papel no corpo de Cristo e neste mundo. Então, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação. Ninguém deve pastorear porque tem alguém pedindo e cobrando. Meus irmãos, ninguém nunca me precisou cobrar nada de mim. E não precisa cobrar nada daquele que é um servo e uma serva de Deus, porque tudo faz espontaneamente, faz de coração, faz com paixão, faz com amor. Não é uma coisa de obrigação, não é uma responsabilidade pura e simplesmente. É uma vocação, é uma bendita designação dada pelo Senhor. Não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância. E aqui um tema tão sensível. Quantos mercenários, quanta gente fazendo comércio da fé, explorando, quanta gente enriquecendo, quanta gente simplesmente sendo tomada por essa maldita paixão pelo dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não por ganância, mas de boa vontade. E a outra recomendação é: não como dominadores. E eu trabalhava esse tema na rádio sexta-feira, se alguém pôde assistir um debate sobre uma tal cobertura espiritual que determinados líderes, apóstolos, pastores, líderes reivindicam para si uma unção especial. E aqueles que estão debaixo da cobertura espiritual de tais papas, meus irmãos, se tem uma coisa que Lutero se levantou, foi contra essa história de papa. Em defesa do sacerdócio universal de todos os crentes. Aliás, quem rompeu com isso foi Paulo. Se você ler Gálatas, capítulo 2, você vai ver Paulo falando assim, que quando ele se converteu, ele não foi procurar nenhum dos apóstolos. Ele passou anos sem conhecer nenhum dos apóstolos. E tudo que ele aprendeu, aprendeu diretamente de Cristo. Então ele não estava debaixo da cobertura espiritual de nenhum daqueles 12 apóstolos. Não que eles tivessem alguma coisa contra eles. Mas vai haver, inclusive, um concílio em Jerusalém, Atos capítulo 15, onde Paulo vai defender o direito dos gentios se converterem, não precisarem se tornar judeus, não precisar se circuncidar, não precisar guardar o sábado, não precisar estar debaixo da lei. E Paulo era, a princípio, uma voz meio solitária. Os apóstolos, um a um, começando por Pedro, vão se convencendo disso. Havia diferenças de opinião a esse respeito, até que depois a igreja nesse concílio pôde ter uma só voz e um só conceito, mas houve disputas. E Paulo estava meio que solitário nesta, mas ele foi firme, e graças a ele temos a igreja que se espalhou para todo canto, todo mundo. É isso, meus irmãos, o problema é daqueles que se acham os bambambãs da fé, e que exploram a fé dos outros por ganância e ainda dominam. E nesse conceito de cobertura espiritual, aqueles que estão debaixo da cobertura de tal papa, de tal apóstolo, de tal bambambam, de tal líder espiritual, precisam prestar contas a eles, de tudo que fazem, precisam da autorização ou deles, ou daqueles que estão debaixo deles, e é uma espécie de hierarquia, de dominação e de controle, e de manipulação. Você precisa pedir autorização para namorar, para fazer um negócio, para fazer qualquer coisa, para casar. Meus irmãos, o tipo de domínio que essas pessoas querem ter sobre os outros é algo condenável.
O apóstolo Pedro condena, não como dominadores do rebanho, o rebanho é de Deus. Meus irmãos, nós somos colocados aqui para ajudar você a amadurecer, a crescer, a ter a sua autonomia, a ter seu discernimento espiritual. Não que o pastor, a pastora não tenha o seu papel importante na direção, na orientação, mas nunca na manipulação, nunca na dominação, nunca no controle. Nós damos conselhos. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E o Espírito não fala só comigo, fala com você também. E se você é um filho de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então você vai ser capaz de discernir aquilo que está sendo colocado. Muitas vezes uma orientação e nunca uma ordem. E nunca, muitas vezes, como eles fazem. Ai de você se sair debaixo da minha cobertura espiritual. Que história é essa? Eu vou tirar a minha bênção da tua vida. Eu vou tirar a minha proteção. Você vai perder a unção da prosperidade. Você vai perder a proteção espiritual desse meu guarda-chuva. Meus irmãos, que coisa nojenta. Que coisa completamente fora de propósito. Isso não está na Bíblia. Aliás, debaixo das asas de quem é que nós nos abrigamos? A gente sabe da cobertura espiritual do sangue do Cordeiro. Então estamos debaixo dessa cobertura espiritual. E quando esse sangue foi aplicado nos umbrais das residências para preservar a vida dos primogênitos de Israel, não foi a cobertura do pai, nem a cobertura da mãe, nem a cobertura da casa, nem a cobertura do telhado que trouxe proteção. Foi a cobertura do sangue do Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente tem que entender isso. E eles jogam maldição. E muito temor, fazem um terrorismo. Se você mudar de igreja. Se você mudar de ministério. Gente, isso parece coisa de macumba. Até me perdoem os macumbeiros de falar uma coisa dessa, mas acontece lá também, né? Algo parecido. Se você sair daqui, você fechou o corpo, você está cheio desses negócios, dessas mandingas, dessa coisa. Se você romper, se você se desviar desse... Está entendendo? Essas ameaças desses espíritos, que nós entendemos ser espíritos malignos, de repente se vê dentro da igreja. Gente, em nome do Espírito Santo, usando a mesma artimanha para controlar, para dominar, para manter você sob sujeição. O Senhor nos chamou para liberdade, Ele nos libertou. Tá? E a gente precisa ter essa consciência clara. Tá bom? Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas eu acho que é suficiente saber que a gente não deve estar debaixo de domínio de quem quer que seja. Deus não colocou nenhum cabresto na gente. Deus não controla a gente assim com rédea curta. Não é assim, não é desse jeito. É pelo Espírito de Deus. E a gente vai dialogando e aprendendo e crescendo no discernimento e na graça. Amém. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo o quê? Exemplos. A melhor coisa que eu posso fazer é ser um imitador de Cristo, poder dizer como Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É dar um exemplo para vocês, dar um exemplo de como eu trato minha esposa, de como eu trato meus filhos. Eu não sou muito perfeito, não, tenho minhas falhas. Um exemplo de como eu lido com vocês, de como eu reajo quando eu sou provocado, de como eu confio em Deus, de como é que eu passo pela provação, de como é que eu vivo a minha vida. Dar exemplo, ser padrão para os fiéis. Não é pelo domínio, não é colocando um cabresto em cada um e tentando controlar a vida de cada um e decidir. Deixa só eu contar um negócio que aconteceu comigo, que eu estava noivo. Fazíamos parte ali, fazíamos vigília todas as sextas-feiras. Tínhamos ali um grupo de irmãs que eram profetisas.
E nós ali íamos na casa delas, e todas as sextas-feiras, o Celso estava lá junto comigo, meu irmão, Marcão, o Nilson, que é pastor lá, e o Davi, irmão da Cristina, íamos lá. E algumas coisas boas aconteceram e muitas coisas estranhas também. E tinha uma lá que era a Papisa. Ela era a senhora do pedaço, a mulher da unção, da graça. E de repente, ela foi arrebatada. A gente já tinha ouvido falar sobre isso, mas nunca tinha visto alguém ser arrebatado. De repente, ela parou assim, entrou em transe. Ficou minutos assim, lembra, Celso? Minutos. E a gente ali, ela foi arrebatada. A gente era bem místico nesse sentido. Nossa, ela deve estar lá com Deus. E a gente era aquela expectativa, passados alguns minutos, ela voltou. Abriu os olhos e a gente ali, ansioso. E meu irmão, eu e os outros perguntávamos: e aí, onde você foi? E aí, você falou com Deus? E aí, tem um recado de Deus? Deus tem uma mensagem para nós. E nessa ocasião ela chegou e disse assim, olhou para mim e disse, eu era noivo da Cristina e ia casado dentro de poucos meses, 2 meses. 1984 isso. Ela disse assim, acabou de vir do céu, estava na presença de Deus, chegou e me inquiriu da seguinte forma, você tem certeza que é a vontade de Deus esse casamento seu? Ela acabou de chegar do céu, gente. Muitas outras coisas aconteceram. Mas ali, entre essas e outras, a gente começou a perceber que a intenção delas era casar com a gente. Todas as irmãs, eram umas 4 irmãs. Mas foi interessante a gente observar. Lembra, Celso? O Celso foi o primeiro a ter discernimento, meu irmão. Eu era muito mais crédulo, né? Ele teve uns discernimentos assim. Uma vez ele falou, Deus, fala comigo. Ele abriu a palavra e falava sobre os falsos profetas. E depois ela cobrava também. Aí fazia fila. Aí foi uma das coisas que a gente percebeu, que ela era muito famosa no bairro de Cidade Ademar, mas faziam filas homéricas, de pessoas que iam se consultar com ela, receber uma profecia, uma palavra de Deus, filas, e sempre tinha o dinheiro ali sendo colocado, as pessoas depositavam dinheiro e tal. Está entendendo? Não por ganância. Olha quanta coisa a gente já passou como jovem. Se eu fosse contar tudo que eu já vi, esses que se arvoram terem a primazia espiritual, sabe? Eles são mais do que os outros. E aí eles dominam e intimidam os demais. Se há profetas, eles agora são os super profetas e os outros ficam intimidados, tal é o seu carisma. O que falta não é carisma não, o que falta é caráter. Tem carisma, mas não tem caráter. Bom, estou casado com a Cristina, graças a Deus. Mas olha, foi uma luta. Eu era difícil de abrir os olhos. Eu era super crédulo. Eu era muito bobo, muito ingênuo. Meu irmão é testemunha disso. Muito. O que eu fui enganado, o que eu fui manipulado, o que eu fui, sabe? Nossa, vou te contar, eu era muito bobão, muito ingênuo. E foi apanhando que eu aprendi alguma coisa. Esse negócio de discernimento só foi depois de muito custo que eu fui adquirindo discernimento de espírito. Provai os espíritos para saber se eles procedem de Deus. Não tenha medo de provar. Prova os espíritos para saber se eles são de Deus. Não é que a gente descrê em profecia, em revelação, nada disso. A gente crê. Mas coisa séria, coisa de Deus. Coisa que vem do Espírito de Deus e não desses manipuladores. Tá bom? Mas sendo exemplos do rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, meus irmãos, cada um de nós vai ter que prestar conta diante de Deus. E se eu fiz direitinho, e se eu fiz com integridade, eu vou receber a coroa da vida. Caso contrário, é juízo. Peço igualmente aos jovens. É interessante, jovens aqui, num contraste com velhos, mais velhos, né? Mas a palavra velhos aqui, traduzida por mais velhos, é a mesma palavra presbítero. É a mesma palavra presbítero. Porque presbítero também significa ancião.
Então, ele está falando e fazendo um contraste, continua ele falando sobre os presbíteros, sobre esses mais experientes, sobre esses que são líderes, esses que pastoreiam. Os que são jovens são aqueles que ainda não são tão experientes ou que estão debaixo da liderança desses. Devem sujeição a eles. Não aquela sujeição cega. Não, mas um respeito à liderança. Isso é importantíssimo que a gente tenha. Tá? Isso é importantíssimo, até para bem da unidade do corpo de Cristo. Mas veja só, aos jovens então, ou seja, aos que estão debaixo da liderança do presbitério, do episcopado, peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Mas não é uma sujeição cega. Nenhum filho deve ter uma sujeição cega ao seu pai e à sua mãe. Nenhum filho deve ter. Imagina se o pai e a mãe mandam matar, fazer roubar, fazer qualquer coisa assim. Não. Deus não exige que sejamos obedientes a todo custo. Nunca uma obediência cega. Mas alguma coisa na sensatez, numa ordem, reconhecer a autoridade espiritual, faz bem. No nível do bom senso, do próprio discernimento espiritual que você deve ter. Então, jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, aos presbíteros, que todos se revistam de humildade. Agora, humildade é alguma coisa que não se espera apenas dos jovens, se espera também dos velhos, se espera também dos presbíteros, não se espera apenas de quem é ovelha, se espera de quem é pastor, se espera de todos. Veja só, que todos se revistam de humildade no trato uns para com os outros. Meus irmãos, a humildade deve caracterizar todas as nossas relações. Marido e mulher, não tem aquela história de que a mulher tem que ser submissa ao marido? Meus irmãos, sujeitai-vos uns aos outros também é mandamento de Deus. E sedes humildes uns para com os outros também é mandamento de Deus. Então eu não posso chegar como marido e chegar a empurrar goela abaixo a minha autoridade como marido, ou como cabeça do lar, ou como qualquer coisa dessa natureza, sobre a minha esposa, nunca desse tipo, nunca como dominador da mulher. Nem o pastor tem que ser dominador do rebanho. Essa mulher não pertence ao homem, ela pertence a Deus. E se a gente puder dizer em amor, pertencemos um ao outro. Em amor, em humildade. Humildade que um deve ter em relação ao outro. Servindo, maior é o que serve. É a humildade de servo, é a humildade daquele que sendo Senhor, que sendo mestre, tomou a bacia, lavou os pés dos discípulos e nos deixou isto como exemplo. Então quem é maior, ou pensa ser maior, ou quer ser maior, seja o servo de todos. Esse é o caminho de ser grande aos olhos de Deus. Caso contrário, Deus abate os soberbos. Dá graça aos humildes, mas abate os soberbos. E todos aqueles que querem se impor pela força, que querem dominar, que querem explorar, estão debaixo do juízo de Deus. Porque Deus abate esse tipo de arrogância, esse tipo de presunção, esse tipo de atitude. Aqui está escrito. Todos se revistam de humildade, no trato uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se todos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Humilhem-se, esperem Deus, e o Senhor há de se manifestar em ocasião oportuna, a teu favor, a teu benefício. Ele há de te exaltar. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades. Gente, tem alguém aqui com alguma ansiedade hoje? Acho que não, né? Desconfio que não. Tem alguma preocupação? Tem alguma ansiedade? Lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Como é que Deus tem cuidado de nós? Ele já mandou Jesus, já não mandou? Ele já não morreu na cruz, Ele já não derramou o seu sangue, Ele já não ressuscitou, Ele já não nos deu o seu Espírito. Não diz o apóstolo Paulo
que em Cristo todos nós, como igreja, fomos abençoados com toda sorte de bênçãos e graças espirituais nas regiões celestiais. Nós já estamos em Cristo, assentados com Ele, sob todo principado e potestade. Essa é a nossa condição. Você pode estar debaixo de alguma enfermidade, você pode estar debaixo da opressão política, ou do chefe, ou do lar, ou de uma situação avessa, de um problema de desemprego, de toda uma série de mazelas, mas em Cristo Jesus você é mais do que vencedor, você está sentado com Ele, você já está com Ele, e você é mais do que vencedor, e nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma tribulação, nenhuma angústia, nenhuma limitação, nenhuma provação, nem mesmo a fome, nem mesmo a nudez, nem mesmo o perigo, nem mesmo a espada, nem mesmo a morte, porque nós seguimos o bom pastor. Ainda que estejamos no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco, e a sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Confia nele de todo o teu coração e não se estribe no teu próprio entendimento. Entrega o teu caminho ao Senhor, lança sobre Ele a tua ansiedade, espera no Senhor, não se canse de fazer o bem, humilhe-se na presença do Senhor, porque a seu tempo Ele há de se manifestar. E aqui, veja só, a gente podia imaginar, voltando àquele tema da cobertura, que esses que são igreja, que estão recebendo os cuidados pastorais, inclusive do próprio Pedro, o apóstolo, estariam eles debaixo dessa cobertura apostólica, mas de repente a exortação do apóstolo é: sejam sóbrios, vigiem. Não fica confiando que você está debaixo da minha cobertura espiritual e bota teu boi na sombra e relaxa e baixa a guarda, não. Vigia, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Não tente proteção espiritual de quem quer que seja, que isente você da sua responsabilidade pessoal, de cuidar de si mesmo, de vigiar, manter firme a sua posição, de fazer o que é certo, de ser humilde na presença de Deus. E também não há cobertura que possa nos livrar daquilo que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele vai colher. Cuidado com o que você semeia, com o que você planta. Vigia. Edifique-se espiritualmente. Firme-se em Deus. Resista ao diabo. Resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês. Mas não é Pedro que vai resistir ao diabo por você. Pedro pode expulsar o demônio das pessoas, mas compete àqueles que foram libertos, como Jesus disse. Ele expulsou demônios, mas disse àqueles que receberam essa libertação: olha, cuide para que coisa pior não te aconteça. Cuide-se a partir de agora. Não vai repetir os mesmos erros para você chegar nessa mesma condição, porque a sua condição vai ser 7 vezes pior do que a atual em que eu te encontrei. Vigia. Não tem uma espécie de libertação que te agora isenta da sua responsabilidade pessoal. Você precisa agora crescer na graça e no conhecimento do Senhor, precisa vigiar, precisa se firmar, precisa você resistir ao diabo na tua vida, botar ele para correr, vencer as tentações. Não é Pedro, não é Paulo, nem o próprio Jesus quem vai vencer a tentação no teu lugar. Resista você, revista-se de toda a armadura de Deus. Deus coloca a armadura à tua disposição, mas calça, revista-se, medita na palavra, alimente-se da palavra de Deus, ora, orações e súplicas em todo o tempo, confia no Senhor, firme-se, seja humilde, fortaleça a tua fé, mantenha-se firme, sem vacilar. Resistam-lhe firmes na fé. Você está firme na fé? Quando vem as tentações, você continua firme na fé. Quando vem as provações, você continua firme na fé. Seja você uma pessoa firme na fé.
certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais. Não pense que é só com você que acontece problema. Não pense que você é um infeliz, uma pessoa abandonada por Deus. Não, porque sofrimento é alguma coisa comunitária. Todos nós, no mundo tereis aflições. Não estranheis o fogo da provação que você muitas vezes está passando, porque isso não é de se estranhar, isso é parte da jornada cristã. Lembre-se de Paulo aqui, logo no começo, dizendo assim, que ele é testemunha dos sofrimentos de Cristo, e nós seguimos aquele que sofreu, aquele que foi rejeitado, aquele que foi crucificado. Se perseguir ao Senhor, não vão perseguir aqueles que seguem o Senhor? Esse não é o nosso lugar, aqui não é o nosso lar. Somos peregrinos nessa terra, mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem mesmo a morte. O Senhor é o nosso pastor, Ele nos guia aos passos verdejantes, Ele cuida de nós muito bem, mas de repente nos vemos no vale sombrio, mas Ele está conosco nessa hora. E suporta a angústia com paciência, com perseverança. Não se sinta abandonado por Deus, faz parte do processo. Deus está com você, e nisto tudo, veja só o que diz, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um tempo, Ele estabelece o limite. Esse sofrimento não é uma coisa descontrolada, Deus tem um limite. Ele controla, Ele é soberano, Ele cuida de você, até nesse sentido. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para todos sempre. Amém. Coloquemos em pé. Vou ter um momento de oração. Chamar a pastora Dalzira está aí, né? Se a Nubia estiver também, pode chegar. Nós vamos ter um momento de oração. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade. Que as lições preciosas desse texto, dessa mensagem de Pedro que vem aqui fresquinha para nós hoje, fale ao seu coração e você seja enriquecido.